Era uma manhã ensolarada em Lisboa, o tipo de dia em que o Tejo brilha como se estivesse a sussurrar segredos antigos, mas dentro daquela sala de reuniões envidraçada da Biotec Porto, o ar estava carregado de uma tensão que se podia cortar com uma faca. João Silva, com os seus 52 anos marcados por rugas profundas e um fato simples comprado na Feira da Ladra, sentou-se à frente de Catarina Mendes, a nova diretora de inovação, filha do fundador da empresa. Ela era jovem, 29 anos, com cabelos castanhos impecavelmente arranjados, um sorriso que parecia saído de uma revista de moda lisboeta, e uma confiança que só uma licenciatura em gestão na Universidade Nova e uma rede de contactos privilegiados podiam dar. Você não parece o futuro da nossa empresa, disse ela, as palavras saindo como um veneno doce, sem rodeios, e quando na sala minimalista cheia de luz natural e silêncio caro. João não piscou. 12 anos ali, 12 anos a construir o esqueleto daquela firma de biotecnologia, a resolver crises à meia-noite, a documentar processos que só ele compreendia, e agora era reduzido a uma relíquia fora de moda. Não porque o seu trabalho fosse mau, longe disso, mas porque o seu rosto comum, o seu sotaque do norte marcado, o seu jeito discreto não combinavam com a imagem renovada que Catarina queria projetar para investidores europeus e contratos com o Ministério da Saúde. João sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível lhe espremesse o coração, mas manteve o silêncio que sempre fora a sua armadura. Lembrou-se das noites em claro no laboratório de Porto, a soldar circuitos para o sistema de resposta a traumas que ele próprio inventara, uma tecnologia híbrida que prometia revolucionar a medicina de emergência nas Forças Armadas Portuguesas. Era a joia da coroa da empresa, avaliada em milhões, patenteada em seu nome durante uma renegociação de contrato há 5 anos, quando o pai de Catarina, desesperado para o reter, assinara sem ler as cláusulas finas. Uma delas, que João chamara de cláusula de ética, revertia automaticamente todos os direitos das patentes para ele em caso de despedimento sem justa causa, a menos que renegociado em 60 dias. Eles nunca o fizeram. Agora, enquanto Catarina deslizava um envelope com o aviso de despedimento pela mesa polida, João limitou-se a despir o crachá e dobrar a bata de laboratório, manchada de café e desgastada por anos de dedicação invisível. Sem ressentimentos, disse ela, com um sorriso forçado, como se estivesse a dispensar um empregado de mesa num restaurante da Baixa. Mas no fundo dos olhos dela, havia um vislumbre de dúvida, como se esperasse uma explosão que não veio. João saiu em silêncio, o espaço ficando nos corredores envidraçados, deixando para trás um vazio que ninguém ainda percebia. Nas ruas de Lisboa, enquanto caminhava para o metro na estação do Rossio, o sol batia-lhe no rosto, mas o vento do Atlântico trazia um frio que se instalava na alma. 12 anos de lealdade, de ser o homem das sombras que consertava tudo, desde contratos com a União Europeia até integrações de software que salvavam projetos milionários, e tudo terminara por não projetar energia. A dor não era só do ego ferido, era uma traição profunda, como um fado que se canta baixinho, recordando as vezes em que fora ignorado em reuniões, passado para trás em promoções porque faltava-lhe o brilho que Catarina exibia nas redes sociais, posando em conferências em Bruxelas. Ele não chorou, não gritou, guardou a raiva como um vinho velho no porão, fermentando devagar. Sabia que a cláusula já estava ativada. Não roubou nada, apenas deixou o relógio correr. Em casa, no seu apartamento modesto em Alfama, com vista para os telhados vermelhos, sentou-se à mesa da cozinha e observou o telemóvel em silêncio. As mensagens começaram a chegar, colegas sussurrando sobre o despedimento, foi por causa da aparência. Ele que inventou o sistema de traumas. Mas ninguém o defendeu no momento. A solidão apertou mais, uma ferida aberta que o fazia questionar cada escolha, porque dedicar a vida a uma empresa que o via como descartável. 3 dias depois, a primeira fissura apareceu, sutil como uma rachadura numa azulejaria antiga. No escritório da Biotec, em Porto, o departamento jurídico recebeu um alerta automático do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, transferência de patente confirmada. O sistema de resposta a traumas, o que ia ser apresentado na Cimeira de Defesa da NATO em Lisboa, já não pertencia à empresa. Catarina riu-se no início, achando que era um erro burocrático, daqueles que se resolvem com um telefonema e um café no chiado. Vamos corrigir isso, disse ela na reunião interna, com a voz firme, mas os olhos traíam o pânico crescente. Os advogados suavam, folheando contratos antigos, descobrindo a cláusula que ninguém lera. Foi assinado pelo seu pai, murmurou um deles, durante a retenção de talentos em 2021. Catarina sentiu o chão tremer, era a herdeira, a visionária que queria elevar a marca com campanhas modernas, inspiradas nos startups de Silicon Valley, mas agora via o império familiar desmoronar por causa de um homem que ela julgara irrelevante. A dor dela era diferente, uma humilhação pública, como ser exposta num arraial popular, onde todos apontam e riem. Ligou para o pai, que gritou do outro lado da linha, como pudeste despedi-lo assim?
Ele era o alicerce. Mas era tarde, o dano espalhava-se, como um incêndio num pinhal seco. A tensão crescia devagar, densa, como um nevoeiro que sobe do Douro. João, em casa, recebia ecos através de mensagens anónimas. Estão em pânico, a patente sumiu. Não respondeu, o silêncio era a sua vingança mais afiada, uma lição aprendida na cultura portuguesa de guardar mágoas no peito, como um segredo de família. Sentia o peso da traição, não só da empresa, mas dos colegas que o viram sair sem uma palavra de defesa. Uma noite, acordou suado, sonhando com o laboratório vazio, os seus anos de esforço evaporando como o vapor de um caldo verde mal cozinhado. Mas a raiva transformava-se em determinação fria, não agia por drama, mas por uma justiça interna, o preço da escolha deles em o descartar como um trapo velho. No escritório, as reuniões tornavam-se caóticas. Catarina tentava controlar a narrativa, convocando uma Assembleia Geral onde culpou uma falha interna, mas um funcionário do compliance, um rapaz magro de óculos grossos chamado Miguel, levantou-se e disse: não foi falha, foi a cláusula ativada pelo despedimento sem causa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como um momento antes de um terremoto. Catarina sentiu o coração disparar, as mãos trêmulas, era a primeira vez que o seu pedestal de privilégio rachava, e a dor da exposição era como uma facada nas costas, recordando-lhe as noites em que o pai a mimava, prometendo o mundo, mas nunca a preparara para o falhanço. A explosão veio como uma onda do Atlântico, furiosa e inevitável. A notícia vazou para a imprensa, o público publicou, a empresa perde patente milionária após despedir inventor por imagem inadequada. As redes sociais explodiram, Twitter, Instagram, até no Facebook dos grupos de empreendedores lisboetas. Memes com o rosto de Catarina, legendados, quando despedes o cérebro por não ser bonito o suficiente, circulavam como vírus. Investidores europeus ligavam, furiosos, ameaçando retirar fundos. O Ministério da Defesa português enviou inquéritos urgentes, questionando a continuidade de IP em projetos sensíveis. Catarina desmoronou em privado, chorando no seu apartamento luxuoso na Avenida da Liberdade, o orgulho ferido como uma ferida aberta, murmurando para si mesma: eu só queria modernizar. O pai dela, envelhecido prematuramente, gritava em reuniões da direção: isto é um golpe. Por que ninguém parou isto? Mas era ela a culpada, e a culpa pesava como uma cruz numa procissão da Semana Santa. João via tudo de longe, o telemóvel a vibrar com chamadas dela à meia-noite: podemos negociar, João. Há lugar para ti de volta. A voz dela tremia, suplicante, mas ele respondeu calmamente: despediu-me por não encaixar na vossa imagem. Agora, vejam o preço dessa escolha. Desligou, sentindo não triunfo, mas uma tristeza profunda, o custo da sua própria solidão, anos perdidos no silêncio que agora os devorava a todos. Os dias seguintes foram um vórtice de drama, como um fado que se alonga na noite. A empresa perdia contratos, um com a Força Aérea evaporou, outro com a UE foi suspenso. Ações caíam na Bolsa de Lisboa, vermelhas como sangue, 40% num dia. Catarina renunciou, o rosto inchado de lágrimas, fugindo para um retiro no Alentejo, murmurando sobre traição, mas sabendo no fundo que fora ela a traidora, priorizando aparências sobre substância. O pai dela demitiu-se logo depois, a família desfeita como um castelo de areia. João, por sua vez, licenciou a patente a uma startup rival em Coimbra, gente simples que valorizava mentes sobre máscaras. Reteve direitos, ganhou uma fortuna, mas sentou-se num café da Baixa, com um galão na mão, olhando o Tejo. Não sorriu, o preço era alto, a dor da traição, o silêncio que o isolara, a vingança que não curava feridas. A Biotech esvaziou-se, um edifício fantasma em Porto, e quando o vazio de escolhas erradas. João respirou fundo, sabendo que não era o simples, era a fundação que eles haviam arrancado, e agora o palácio ruíra.